Quando a gente está numa jornada de desenvolvimento pessoal, muitas vezes, mais do que acrescentar novas coisas, a gente precisa eliminar, cortar coisas, não só da nossa vida, como também da nossa casa. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu cortei muitas coisas dentro da minha casa e foi aí que eu percebi uma grande diferença. Eu percebi que tudo ficou mais leve, eu percebi que ficou mais fácil prosperar. E quando eu falo de prosperar, não tem a ver só financeiramente, mas tem a ver de tudo andar, tudo caminhar e ser favorável na sua vida quando você elimina certas coisas, quando você corta certas coisas, não só da sua vida, como também dentro da nossa própria casa. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, para que você também, se ainda tem algo do que eu vou te dizer aqui na sua casa, ou se você ainda faz certas coisas, para você parar e avaliar se faz sentido você continuar carregando essas coisas, continuar tendo algumas coisas que eu vou te falar aqui dentro da sua casa, e talvez o fato de você ter certas coisas é um dos motivos de você ainda não avançar da forma que você gostaria, ou talvez da sua vida estar empacada em determinadas áreas porque você ainda não teve coragem de cortar algumas coisas que são extremamente importantes para que você, como eu disse, avance. Prosperar tem muito a ver com fluidez, com deixar com que a harmonia cresça na sua vida. E muitas vezes a gente empaca, impede essa prosperidade na nossa vida, a gente impede que a nossa vida flua no fluxo que ela deve seguir, porque nós estamos apegados a erros, a objetos, a situações, muitas vezes do nosso passado. E isso acontece porque muitas vezes a gente está extremamente apegado a coisas, a objetos, a sentimentos, a comportamentos que já não condizem mais com a nossa nova fase, com o nosso novo eu. E a primeira coisa, e bem básica, que eu cortei da minha vida e que também é importante quando você pensa em caminhar, em progredir, em avançar cada vez mais na sua vida, é a sujeira. Pois é, parece algo tão banal, mas muitos lares, muitas pessoas acumulam muita sujeira dentro de casa. E aqui é importante a gente diferenciar também a mania de limpeza, aquilo que te aprisiona, aquilo que faz você viver pela casa, viver pela limpeza, o que também não é saudável, porque existem coisas que valem mais do que você ficar ali o tempo inteiro dedicado para isso. Às vezes você não está vivendo a sua vida, deixando de experienciar várias coisas porque você está apegado nessa limpeza. E eu vejo isso muito com mulheres acontecendo, que ficam o tempo todo voltadas para casa, para essa limpeza, porque terminam de almoçar, já precisam sair correndo e lavar a louça e fazer as coisas, porque tem que estar tudo muito limpo, muito organizado. Ser dessa forma acaba, como eu disse, te aprisionando, e às vezes você não vive experiências porque não, hoje eu não posso porque eu tenho que limpar a casa. Não, porque a casa tem que estar extremamente limpa. Agora entenda, viver também na sujeira também não é algo agradável. Isso para a saúde, higiene, sem contar todos esses pontos, espiritualmente também não é algo saudável, energeticamente, se você acredita mais nessa parte da energia, também não é nada saudável, porque são coisas que estão acumulando ali em um ambiente sujo, um ambiente que tem desorganização, e que já seria o próximo ponto. Você não consegue muitas vezes ter a clareza mental suficiente para você tomar boas decisões, para que você tenha o cuidado. Aqui entra muito a questão do autocuidado. Como você trata a sua casa diz muito respeito também ao seu autocuidado, porque é o seu lar. A sua casa é uma extensão de você. E a partir do momento que você vive em um ambiente sujo, desorganizado, isso diz respeito a como você também se trata. Assim como eu disse num vídeo aqui que deu uma certa polêmica sobre a questão da beleza, da forma que você se trata, diz muito para o outro e diz muito sobre você, sobre se você se respeita, se você se cuida, o que você aceita, o que você não aceita. Da mesma forma, a sua casa, quando você tem essa higiene, quando você tem essa organização, e a organização aqui também entra. Se você deixa tudo muito bagunçado, por exemplo, às vezes eu tenho essa péssima mania, eu sou bastante desorganizada, eu confesso, e quando eu vou sair, eu costumo arrumar aquela confusão
para sair de casa, então sai deixando coisas espalhadas, porque aí eu me arrumo num quarto, aí tem um outro, tiro uma roupa, tiro outra do lugar, e aí vira aquela confusão, e a maquiagem, e é sapato, sai espalhando. Quando eu volto, tem meia em cima da mesa, me orgulho? Não me orgulho, estou aqui contando também. Mas aí o que eu faço? Quando eu chego, eu já saio organizando tudo. A mesa de jantar, às vezes, ela acaba se tornando um cabideiro, tanto meu quanto do Lucas, meu marido, o que é péssimo. Então, quando eu olho para a sala e tá nessa desorganização, eu gosto que a mesa esteja limpa, que o arranjo esteja no centro da mesa, tudo organizado. Agora, quando a gente começa a colocar coisas demais, isso já me traz uma certa irritabilidade e faz com que eu também não deixe a minha mente livre para poder tomar decisões, sejam de trabalho, sejam do dia a dia, enfim, ter paz na sua casa. Independente, óbvio, a gente precisa ter paz independente se está limpo, se não está, independente do ambiente, mas isso faz toda a diferença. E aqui, até mesmo para pessoas, quando a gente vê que moram em situações mais simples, o quanto é importante a organização, a higiene, mesmo que a pessoa não tenha uma casa super luxuosa, às vezes ela mora numa situação mais difícil, às vezes numa rua de terra, e mesmo assim ela mantém a organização dentro da casa dela. E quando você tá com a casa limpa, cheirosa, é gostoso você sentar, relaxar, como eu disse, sensação maravilhosa, principalmente quando não é a gente que limpa, você chega assim e fala, nossa, que delícia, que conforto, parece que a casa fica mais fresquinha, mais aconchegante. Eu pelo menos tenho essa sensação, me conta aí se você também sente a mesma sensação quando tá tudo limpo, organizado. E isso estende também para suas coisas, desde dos itens do seu guarda-roupa, da sua roupa, se ela tá limpa, se a roupa de cama, muita gente às vezes fica dias e dias sem trocar a roupa de cama e aquela energia parada, pele morta, tudo isso que vai acumulando, é interessante você colocar as coisas para circular. A energia precisa circular, as coisas precisam circular. E da mesma forma, quando você deixa entrar, sabe, luz, vento, tudo isso dentro da sua casa, você percebe um renovo, porque a vida ela flui nesse fluxo que você precisa dar vazão para ela. Então, beleza, aqui eu já falei de limpeza e organização praticamente dentro do mesmo item, e aqui já dá para eu puxar o gancho pro terceiro, que é guardar coisas velhas, estragadas, você ficar com apego a coisas muito antigas, a papéis, a extratos, a contas quitadas. Sim, a gente precisa guardar até determinado ponto, mas tem que tomar cuidado com esse acúmulo também, se você não tá deixando muita coisa parada, muito objeto parado que não faz o menor sentido. Panfleto, cartãozinho que a gente pega em feira, e aí você vai juntando, quando você vai ver, quando a gente vai mudar, eu já mudei bastante, e aí você percebe o quanto você acumula. Por mais que você pense assim, não, eu não sou acumuladora. Quando você vai fazer uma mudança, aí que você percebe que, meu Deus do céu, quanta coisa a gente acumula, quanta coisa sem a menor necessidade e às vezes por pura preguiça de chegar e jogar ali num canto e vai ficando, passam-se anos. E aí, aquilo tá lá até hoje que não tem nada a ver. Quantos panfletos de apartamento que a gente ganha de corretor por aí, quanta coisa que a gente ganha e vai acumulando sem a menor necessidade. Agora, dentro dessa parte de coisas velhas, coisas antigas, estragadas, também é importante dar uma limpa. Teve uma fase, a gente ficou sem mixer, misteira, várias coisas estragaram muito próximas uma das outras. Quando a gente vai fazendo mais tempo de casamento, a gente vai percebendo que as coisas não duram tanto tempo assim e a gente precisa renovar. A gente tem mais de 10 anos de casados, então a gente percebeu que várias coisas que a gente comprou lá atrás para o início do casamento, a gente já tem que fazer a troca agora, porque, ou seja, a gente vai usando, vai desgastando, as coisas não duram mais tanto tempo quanto antigamente, por mais que você tenha cuidado, enfim. Então a gente percebeu e aí, antes da gente comprar, a gente pegou, ao invés de já jogar fora, a gente viu que não tinha conserto algumas coisas, a gente pegou e jogou dentro do armário. Falei, gente, e aí foi passando o tempo, e aí um armário que a gente usa pouco, e aí depois eu fui abrir, tava lá todas as coisas. Falei, não, pelo amor de Deus, pra que a gente tá guardando isso? Então a gente pega, joga fora, coloca pra reciclagem, enfim. Precisa dar um fim nisso. Da mesma forma, quando a gente pensa também em coisas estragadas, porque quando a gente vê isso, isso gera também uma energia mental muito grande de você olhar, de perceber que coisas estão estragadas. Existe uma frase que tem um pastor famoso que
que fala, existem alguns coaches também que usam essa frase bastante, que é nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, se eu não me engano. Querendo ou não, isso ocupa um espaço na sua mente que poderia estar desocupado e também isso manda uma mensagem negativa para você, que as coisas estão quebradas, estão fora do lugar, que de repente traz também um sentimento ruim, que isso pode impactar até mesmo na sua prosperidade, porque segundo inclusive o Feng Shui, não sei se você já estudou a respeito, tem arquitetos que trabalham com toda essa decoração do Feng Shui, de você trazer as coisas nos pontos corretos para energia, para todas essas questões de prosperidade, de amor, de união, da família. Tem todo um estudo em relação a isso que é bem interessante, e quando você observa, é preciso também tomar cuidado com isso, com os objetos estragados, com luzes queimadas, com coisas que estão ali impedindo o fluxo desse lar e fazendo com que você se lembre, porque isso não vai te lembrar algo positivo, isso vai, de certa forma, drenar a sua energia para um lado negativo, porque você reforça, é como você olhar para o abismo, aquela frase, quando você olha demais para o abismo, ele olha de volta para você. E a mesma coisa, quando você enxerga demais uma coisa que é ruim, quando você só vê coisas ruins e você não enxerga beleza, você não enxerga coisas positivas, a tendência é que você se preencha cada vez mais do negativo, do que é ruim. Aquilo, mesmo que inconscientemente, manda uma mensagem negativa para você. E ainda dentro dessa questão de guardar coisas muito velhas, rasgadas, coisas que não te trazem boas lembranças, também é importante você lembrar de cortar muitas vezes objetos que te fazem mal de alguma forma, sentimentalmente falando. Às vezes existem fotos que não remetem a situações boas que você viveu e às vezes você mantém ainda exposta. Então, isso, como eu disse, instintivamente, mesmo que inconscientemente, isso manda uma informação para sua mente, para o seu cérebro. Então, remova essa foto. Às vezes, de uma pessoa, um ente querido, às vezes que não está perto, e às vezes se você olha nesse primeiro momento, por exemplo, eu tenho aqui uma rosa dessas que duram mais tempo, que era um presente para minha mãe, eu tinha levado para ela lá na época do hospital, e foi na semana que ela faleceu. E eu trouxe de volta essa rosa, só que durante um período eu coloquei ela na sala e durante um período eu não conseguia olhar, quando eu olhava já me trazia essa tristeza, esse peso, porque foi muito daquela fase. Então foi algo que eu percebi que não estava me fazendo bem. Eu não me desfiz dessa rosa, dessa decoração, ela tá ainda até hoje, já se passaram 5 anos e ela ainda tá preservada, porque elas duram mesmo. E eu coloquei em um local mais afastado, até para que eu não tivesse contato. Hoje eu já vejo que não tem o mesmo peso, o mesmo sentimento, e eu também não deixo num local tão exposto que eu vejo todos os dias, por exemplo. É um local que eu não vou tanto na casa e quando eu vejo já não me traz mais aquele sentimento, aquele peso do início que trazia. Mas facilmente eu poderia ter cortado, poderia ter me desfeito, mas foi uma coisa que eu decidi não fazer, mas eu decidi no primeiro momento tirar de um local que eu via a todo momento e aquilo estava me trazendo uma sensação ruim. Então, às vezes a gente também vai precisar fazer isso com objetos que a gente vê e lembra de alguém, lembra de alguma situação que não nos fez bem. Existem pessoas que guardam coisas de ex-namorados, ex-maridos, e isso também traz uma carga espiritual, energética, emocional muito grande. As pessoas não conseguem se desligar, se desfazer disso, então guardam dentro de casa. Por mais que esteja numa caixa guardado, você tá com aquele sentimento, aquilo de como se você estivesse ligado e apegado com aquela pessoa até hoje. Então não, é uma coisa que você precisa romper esses laços. Então é para você pensar, será que tem algo, algum objeto, alguma coisa dentro da sua casa que tá com esse peso ou essa ligação que você precisa desligar, que você precisa cortar, interromper? Pensando em objetos, que também é necessário cortar e eliminar e tá dentro da nossa casa, eu já falei sobre isso, sobre roupas, acessórios que não te representam mais, que representam a sua velha fase, aquele momento que você já viveu. E às vezes a gente fica guardando coisa pensando, quando eu emagrecer, ou talvez um dia eu vá usar. Só que será que você vai usar mesmo? Será que faz sentido você manter
às vezes peças, roupas, acessórios que não condizem mais com quem você é atualmente e com quem você deseja se tornar? Será que quando você emagrecer, você ainda vai ter o mesmo estilo? Será que vale a pena? Da mesma forma, acessórios, presentes, às vezes tem presentes aí dentro da sua casa de amizades que não foram legais, ou de situações, presentes que você ganhou, ou de ex-namorado, namorada, enfim, de parentes, pessoas às vezes que você sabe que não torcem tanto por você. Será que essa peça vale a pena você manter, você continuar com esse acessório, com esse objeto, ou você tem que se desfazer dele também? Então é interessante você observar, será que não tem uma energia parada ali? Será que não tem algo que às vezes está te impedindo, que está dentro do seu armário mesmo? E às vezes a gente não quer desapegar de coisas que a gente já viveu com esse apego de quem a gente foi lá atrás. E como eu disse, a vida precisa dessa fluidez. Muitas vezes a gente está empacado, não está indo para a próxima fase, porque nós estamos apegados ao nosso velho eu e a gente precisa deixar embora para que o novo venha, para que o novo flua também através do nosso armário, através dos nossos acessórios, daquilo que a gente usa, porque isso também mostra um pouco mais de quem a gente é. E é o que eu sempre falo, se você guardou uma roupa por mais de um mês, por 3 meses e não deu falta daquela peça, é sinal que ela não vai fazer falta, é sinal que você pode doar, pode passar para frente essa peça, que não faz sentido você manter mais no seu armário. Porque se passou todo esse tempo e você não deu falta, você não sentiu a necessidade de utilizar aquela peça, não faz sentido você continuar guardando no seu armário. Ao menos que seja algo realmente, nossa, um super investimento que você teve, você gosta, você vai usar às vezes numa estação, obviamente, às vezes o calor se estende por mais tempo, ou o inverno se estende por mais tempo, e aí você vai usar aquela peça, aquela roupa na próxima estação, tá tudo bem. Agora, o problema é quando várias estações passam, até mesmo um ano inteiro passa, 6 meses, você continua guardando aquilo só por guardar, só pelo simples fato de acumular. Então, aqui é muito mais da gente pensar, será que a gente não está acumulando demais dentro da nossa casa? Será que muitas vezes a nossa casa não está escondendo lixos emocionais também, que a gente não consegue lidar na nossa própria mente? Isso se reflete dentro da nossa casa, com objetos, com coisas que a gente vai guardando, com coisas que a gente vai se descuidando, como limpeza, organização. Então é para a gente pensar, será que a nossa casa, nosso lar também está refletindo quem nós somos e aonde a gente deseja chegar? Eu confesso que eu já esqueci em qual item a gente tá, em qual número eu parei aqui, mas a outra coisa que também é necessário cortar são algumas visitas de dentro da nossa casa. São algumas pessoas que a gente precisa ter cuidado, em certas pessoas que a gente coloca dentro da nossa casa. E aqui inclui, por exemplo, amizades, às vezes alguns parentes, às vezes até mesmo pessoas que vêm prestar certos serviços para a gente. Claro que a gente não controla tudo isso, mas muitas vezes a gente também precisa ter cuidado com pessoas, principalmente quando são pessoas que retornam com regularidade dentro da nossa casa. Por quê? Porque são pessoas que podem estar carregadas com muita inveja, pessoas com uma energia muito negativa, pessoas que reclamam demais, pessoas que fofocam demais, pessoas que muitas vezes não gostam de você e você ainda insiste em colocar dentro da sua casa. E essa pessoa às vezes vai trazer um sentimento ruim, espiritualmente falando, energeticamente falando, ou seja, da forma que você preferir encarar isso. Mas pessoas, por exemplo, que reclamam demais, e aqui já entra até a parte da reclamação, coisa que a gente precisa eliminar da nossa casa, que é um desafio para mim, é um desafio muitas vezes, porque é dentro de casa que a gente pode ser a gente mesmo. Dentro de casa é onde a gente tá sem qualquer máscara social, a gente tem a liberdade de ser quem a gente realmente é. E às vezes é nessa liberdade que a gente utiliza muitas vezes mal as nossas palavras e reclama demais. Aqui eu já até passei pro próximo item, vou ter que voltar, vou fazer esse vai e volta aqui. Por quê? Porque essa questão da reclamação também atrai coisas negativas para nossa vida. Existe um poder na nossa palavra, o poder do bem e do mal, daquilo que a gente profetiza sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, porque eu abençoo o meu lar todos os dias. E aqui, quando a gente vai se mudar também, todas as vezes eu contei aqui que a gente já se mudou bastante, a gente sempre abençoou o nosso lar
E é um exercício, se você ainda não faz, eu recomendo que você faça. Abençoar a sua casa, o seu lar, para que desse lar você tenha paz, você tenha descanso, você tenha conforto, você tenha prosperidade, você tenha abundância. Que o Espírito Santo possa ter liberdade dentro da sua casa, do seu lar, se você é cristão e acredita nisso. E aí, junto com essa questão da reclamação, muitas pessoas, às vezes, que estão dentro da sua casa, elas vêm e reclamam muito, reclamam da vida. Tudo isso vai criando uma sensação muito ruim. Você já não teve aquela experiência de conversar com uma pessoa extremamente pessimista ou que só contou problema, de ficar aquela carga negativa e de você ficar cansado, exausto depois de ouvir aquela pessoa? Porque a pessoa só reclamou, só falou coisas ruins e isso te sugou, parece que sugou a sua energia. Então imagina o peso que isso tem também para sua casa. Se você faz isso, se tem alguém dentro da sua casa que faz esse tipo de coisa, ou se você traz muitas pessoas para sua casa dessa forma. E às vezes a gente precisa ter cuidado até com as pessoas que a gente contrata, às vezes vai prestar um serviço ou vai frequentar mais a sua casa, justamente por isso, porque é uma pessoa às vezes seja da inveja, seja da reclamação, uma pessoa que pode pesar o ambiente, que não vai ser agradável, não vai ser uma pessoa que traz leveza. E por falar em leveza, o que também pode pesar muito o ambiente dentro de casa e que é importante prestar atenção e cortar, eu já falei sobre isso aqui, da questão de música, o quanto é importante você se atentar às músicas que você ouve, então entra naquela mesma ideia do quanto mais você consome, mais você se enche disso. Então, quanto mais você consome músicas ruins, tensas, dramáticas, com letras muitas vezes ruins, letras às vezes de coisas que você não quer viver na sua vida, ou muito triste, melancólica, tudo isso traz um peso que você vai refletir no seu sentimento, vai refletir na sua casa, vai refletir nas pessoas que estão convivendo com você. Então é muito importante também prestar atenção da mesma forma às músicas que você coloca e também o que você assiste na sua casa, seja na internet, no celular, seja no seu computador, seja na sua televisão. O que você está consumindo? Por exemplo, eu não gosto de consumir coisas de terror, coisas que falam de maldição, coisas muito pesadas. Eu não me sinto confortável, eu não gosto de consumir esse tipo de conteúdo. Parece que tem um peso espiritual, energético, seja lá o que você acredita, mas eu acredito que isso tem um peso muito grande e que não é legal. Da mesma forma, eu não gosto de coisas de muita violência, muito agressivos. Existem homens, meu marido gosta, por exemplo, de um filme que é muito pesado, eu não gosto. Pra mim é pesado, eu sei que vários homens consomem, que é o John Wick. John Wick ou John Wicked? Não sei, é um do Keanu Reeves, que ele é bem pesado, pra mim é muita matança, é muita morte, é muita coisa assim, sabe? Muito pesado, muito violento. Eu não gosto. Eu acho que não é bacana esse tipo de conteúdo. Da mesma forma, quando você consome coisas muito negativas, coisas que mexem com o espiritual, porque eu também acredito que esse mundo espiritual ele é mais verdadeiro do que muitas pessoas acham. Então, tudo isso traz um certo peso também que é preciso estar atento para que isso não fique atravancando a sua vida, para que isso não fique atrasando, atrapalhando a sua vida. Então, me conta aqui agora se você já cortou algumas dessas coisas dentro da sua casa, se tem mais alguma coisa que você já cortou e fez muito sentido. Comenta aqui, vamos trocar essa ideia. A gente está sempre se ajudando aqui nos comentários também, porque as opiniões elas são bem importantes, porque eu também aprendo muito lendo os comentários aqui de vocês. Às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas eu sempre leio, dou uma passada, e isso é bem interessante, essa troca, essa comunicação que a gente tem. Comenta aqui e eu vou te recomendar esse próximo vídeo para a gente poder continuar junto nessa jornada. Já deixa o seu like se fez sentido, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se apareceu para você por um acaso o hype nesse vídeo, aperta aqui para você dar o hype, que isso ajuda o YouTube a entender que você gosta do conteúdo, para que ele possa chegar a mais pessoas também. E a gente se vê nesse próximo vídeo aqui.